Bom dia meus amores, aqui professora Rosália, meus alunos do primeiro ano. Nós vamos hoje falar um pouquinho da obra que foi indicada aí para esse trimestre e que vocês já estão lendo, já estão aí fazendo as leituras necessárias, já estão respondendo alguns questionamentos e essa aula é para a gente falar um pouquinho aí dessa obra. Os Miseráveis, que é um clássico francês de Victor Hugo, e ele vai abordar a história do país, no caso da França, Eu tenho aqui algumas considerações que está no livro de vocês, de Ligia Gader Martoli, que ela diz: os miseráveis mostram como uma pessoa pode se transformar graças à ação de outra. Então é um livro que trata de todo um contexto social vivido na época, pelas revoluções, pelas guerras, onde a gente tem uma situação de miserabilidade em relação à fome, às injustiças sociais, Nós temos aí todo um cenário, um panorama de destruição, Onde os poderosos continuam no poder e os miseráveis continuam miseráveis, abaixo aí da linha de pobreza, enfrentando aí toda a dificuldade para a sobrevivência. História de fugas, trapaças e armadilhas, mas essa também é uma história de amor entre jovens. Então vocês vão, pouco a pouco a leitura, vocês vão conhecer aí alguns personagens. Aqui são relatados interesses e atitudes muito mesquinhos, mas também grandes gestos de desprendimento e bondade. É aquela situação que vai envolver o personagem, em que ele vai encontrar com pessoas que podem transformar todo aquele ódio, aquele rancor que ele ficou após ele ter sofrido aquela injustiça. Então é uma obra que foi adaptada por Valci Carrasco, que deixou a obra um pouco mais leve, mais pedagógica, mais ilustrada, para vocês mesmos, jovens, terem aí o acesso a uma obra clássica sem se sentir pesada, sem sentir aí essa necessidade pela falta da compreensão, pela linguagem. Então é uma linguagem simples, uma linguagem clara, com certeza vocês estão gostando. Então, o que fala um pouquinho dessa obra? A gente tem um personagem central, que é Jean Valjean, e o que acontece com ele? Ele comete um crime, Ele rouba aí um pão e vai aí para a prisão por conta disso. E esse crime o leva a 20 anos para as galés. Está aqui, mostrando aqui, eu deixei destacado, que era um navio, uma espécie de barco, onde esses prisioneiros, eles ficavam na parte de baixo, remando ao som de tambores. Eles eram correntados, amarrados, e se porventura o navio sofresse uma guerra, uma batalha e naufragasse, esses prisioneiros com certeza fatalmente morreriam. Então ele ainda está, o que deixa o personagem forte, vivo, ávido, é justamente os sentimentos de rancor pela injustiça que ele sofreu, e também trata aí de outros sentimentos, sentimentos negativos, mas também essa transformação do personagem ao longo da história, da luta do bem contra o mal, das pessoas que cruzam o caminho dele, e todas essas aventuras em que ele vive durante esses 20 anos, sofrendo aí na prisão, ele vai ser transformado. Então esses sentimentos negativos serão transformados em sentimentos generosos. É o que vai reger a trama e conduzir o clássico romance aí do mestre Victor Hugo. Então é um personagem que traz todo um contexto social muito, muito interessante, que fatalmente é possível fazer analogias, comparações aí com o nosso dia a dia, com o que enfrentamos hoje, na nossa sociedade, que é tão móvel, Há uma mobilidade social, mas também a classe menos favorecida, ela vive numa situação de prisão, onde não é dada a ela justamente essa mobilidade de se mover, de ascender. Então nós temos aí uma situação também de muitos miseráveis no Brasil, e que nós podemos muito bem associar aí à obra de Victor Hugo, principalmente pela questão carcerária que a gente enfrenta no Brasil, pelas prisões superlotadas, pelas injustiças que ocorrem lá, às vezes muitos presos que estão em uma prisão de alta periculosidade, teve pequenos delitos, e ali é uma escola do crime. Então, cabe ao estudante transformar esse cenário para a atualidade, fazer as analogias necessárias, perceber o contexto social, mergulhar literalmente nessas aventuras de Jean Valjean e
entendeu essa transformação. É isso que é importante que vocês percebam ao longo da leitura de vocês. É a obra Os Miseráveis, 1862, então a gente está aí já chegando aí no século, finalzinho do 19. É um clássico francês pós-renascença, né? Então a gente tem todo um período, não só da estética nas artes, nas manifestações artísticas, em toda aquela a ciência, né, e o positivismo que fez parte do século 17, e a gente tem também grandes produções literárias. Quando a gente chama a obra Os Miseráveis de cânone, a gente quer dizer que é uma obra genial, que é uma obra que marcou a história, né? Então, claro que essas obras consideradas cânones, elas sofrem muitas adaptações, não só para o teatro, como para o cinema, a televisão, e a própria obra ela se espalha pelo mundo, claro, na íntegra, a sua essência, mas há pequenas adaptações, isso é válido, isso acontece. Temos aqui uma opinião de um crítico literário, Ítalo Calvino, que diz: os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também se ocultam das dobras da memória. Então nós temos aí, é uma obra, Os Miseráveis, considerada cânone justamente por isso, porque ela marca a genialidade do autor e do seu contexto, e vai perpassando gerações, e essas gerações elas vão retirando da obra todo um contexto que se adequa à época que ela está vivendo, ok? A história se passa no século 17 e 19 e no período da Revolução Francesa e da Batalha de Waterloo. Então, essa situação de miserabilidade em que encontra a sociedade é justamente por esse período de guerras, né? Então, muitas baixas, né? Muitas vidas se perdem. A gente tem aqui a Batalha de Waterloo, em que o imperador Napoleão ele perde essa batalha aí, e dentro desse contexto de guerras, a sociedade ela vai entrando numa miséria, num panorama de sofrimento e fome. E é o que é a história do nosso protagonista, vai viver essa situação de miséria, de fome, de lutas, de brigas, de transformações, tá? Então a gente tem aqui Valjean encontra ajuda e abrigo com o bispo, que é o mesmo, após o incidente do furto de 2 candelabros de prata, trata com um gesto de bondade e amor, mudando assim a vida de Jean. Então isso é um trecho de que é uma passagem da transformação do personagem, porque ele passa 20 anos na cadeia e ele é marcado como um ladrão, um ex-presidiário, né? Nós temos aí todo um contexto de ressocialização que não acontece. Obviamente ele vai encontrar nesse caminho após a prisão pessoas que vão ajudá-lo e pessoas que vão rechaçá-lo, pessoas que vão virar a cara para ele. Ele vai tentar se restabelecer na sociedade novamente, mas até isso acontecer, porque ele carrega a marca de um ladrão, então vai ser difícil as pessoas confiarem nele novamente, mesmo que o crime tenha sido apenas um pão. Então a gente vive uma sociedade aí muito metódica, muito tradicionalista e muito injusta, na verdade é essa. Os Miseráveis é uma obra grandiosa, isso vocês já estão percebendo, não pelo longo texto, mas principalmente por conseguir tratar de uma forma tão simples o complexo debate acerca do ideal de justiça. Então a gente tem aqui alguns panoramas dessas questões sociais que envolvem a obra: a justiça, a desigualdade social, o sistema judiciário tendencioso, aquela coisa da lei do mais forte, do mais fraco, né? Que isso acontece também nesse cenário em que vivemos. Então o autor alerta que a obra seria necessária enquanto situações semelhantes às narradas do livro perdurassem. E é claro que nós estamos vivendo uma situação de divisão de classe muito nítida na nossa sociedade, né? Então quase 200 anos depois, no Brasil, no século XXI, há semelhança surpreendente com a realidade francesa. Mulheres e homens miseráveis, levados à criminalidade pela extrema pobreza e recebendo a punição desproporcional de um sistema judiciário seletivo. Isso é uma reflexão que o livro traz e que nós podemos tranquilamente fazer esse paralelo aí com a situação em que nós vivemos hoje. Aqui nós temos aqui um trecho de um fragmento aí dessa obra para o cinema, que foi toda aí, né, cantada
da forma original. Now, prisoner 24601, your time is up and your parole's begun. You know what that means? Yes, he's free. No. Follow to the letter your itinerary. This badge of shame, you'll show it till you die. It warns you're a dangerous man. I stole a loaf of bread. My sister's child was close to death. We were starving. You'll starve again unless you learn the meaning of the law. Know the meaning of those 19 years. A slave of the law. 5 years for what you did. The rest because you tried to run. Yes, 24601. My name is Jean Valjean. And I'm Javert. Do not forget my name. Do not forget me. 24601. Look down, you'll always be a slave. Look down, you're standing in your grave. Interessante, né? Aí mostra um pouquinho aí, justamente, Now, prisoner do período em que ele começa aí essa retomada aí as suas aventuras, em que ele vai vivenciar aí por 20 anos todas essas atribuições da prisão, ok? Então continue a leitura, meus amores. Vocês aí farão um exercício, uma atividade desse momento que nós tivemos agora, e eu desejo a vocês aí bons estudos e que possamos aí, o nosso Deus maravilhoso, fazer com que nós possamos retornar e nos abraçar, ok? Grande beijo para vocês.